Oi, Léo? Oi. Não, então, eu acho que a pauta é sobre educação sexual. Shhh, não fala isso! É contra tudo que a gente já viu! Quê? Peraí, Léo, rapidinho. Tem uma senhora aqui. Quê? Não fala alto, eles vão olhar pra gente! Como assim, senhora? Por causa da educação sexual nas escolas? Você é comunista, é? É ditadura e ideologia de gênero, é? Quê? Léo, peraí. Tchau, depois te ligo. Gente, alguém pode me ajudar? Ela não tá bem. Você tá acompanhando ela? É isso mesmo, educação sexual? Como criança vai ler sobre isso? Ela não pode ler sobre isso! Oi, eu sou o filho dela. Então, é que ela ficou traumatizada porque ela viu essas palavras, educação sexual, com vários outros tipos de notícia falsa e aleatória na rede social, e aí agora ela se perdeu pra sempre, eu acho. Nossa, como assim? Pra sempre? Não tem cura? Até tem, né? Mas querer pesquisar, se informar hoje é muito difícil. Aí tem que ler muito, tem que ter discernimento. Isso é coisa de comunista, discernimento! Nossa, cara, que pena isso, né? Mas ó, faz assim, liga pro hospital psiquiátrico e eu atraio ela pra dentro da ambulância. Mas como? Educação sexual nas escolas, sim! A Louca da Ruiva, versão brasileira, Eberster Richardson. E aí, Ruivers? Como vocês estão? Na real que esses dias eu fiquei com muita raiva. Muita mesmo. Um comentário de um parente distante em um grupo do WhatsApp que eu mal leio. Sério, o grupo tá tipo arquivado no meu WhatsApp. Me deixou muito raivosa. E aí no grupo, essa pessoa compartilhava um vídeo de uma professora trans em uma escola. E ela falava só respeitosamente aos alunos de aproximadamente 6, 7 anos que ela tinha nascido como um menino, mas que nunca se identificou como um menino. Então, hoje, ela é uma menina. Só que o comentário desse parente pra esse vídeo foi "que nojo" e vários emojis de vômito. Antes, há um tempo atrás, eu juro, eu não iria comprar essa briga. Eu confesso pra vocês. Eu não tinha força, energia, paciência. Justo eu, a que se diz aliada, a pessoa que quer um mundo melhor, onde pessoas que simplesmente não fazem mal a ninguém possam viver sem medo. Hoje, eu não sou mais essa pessoa e eu não quero ser. Não dá mais pra ser. Enquanto existirem pessoas que estão por aí fazendo comentários do tipo e se sentindo tão confortáveis com isso, eu vou retrocar. Eu vou lutar de volta. Porque, sério, em um mundo com eventos climáticos, guerras, crimes, abusos infantis e contra mulheres, infidelidade, uma professora trans é o que te dá nojo? Jura mesmo? Uma pessoa viver como ela quer viver, se vestir e se entender como ela quiser, sem prejudicar ninguém, isso é nojo? Meu grande amigo, lindo, maravilhoso, Léo Ruivo, não, ele não é meu parente, fez um documentário sobre questões como essa e que me fizeram ter orgulho dele e esperar por momentos mais esperançosos no futuro. É uma pena mesmo que em um mundo com tanta informação e tantas telas pode mais atrapalhar a sabedoria do ser humano do que de fato fazer parte dela. Muitas informações mentirosas que espalham mais ódio do que a verdade se espalham feito praga. A aula de educação sexual, sem ser heteronormativa, deveria ser regularizada nas escolas. No fim das contas, os inimigos acabam sendo os pais de alunos preconceituosos, homofóbicos e ignorantes. Pais que acham que professores vão ensinar sexo para as crianças ou ensiná-las a serem gays, como se fosse algo que pode ser ensinado. As aulas ajudam a criança a entender o seu limite pessoal, entender quem ela é e muito mais do que isso, a comunicar quando algo não estiver certo, a entender o que é aceitável e normal com o corpo dela ou não. Você sabia que por dia 320 crianças e adolescentes são explorados sexualmente no país?
No entanto, apenas cerca de 7% dos casos são denunciados, o que indica uma subnotificação significativa. Não é todo mundo que vai lá e reporta. Além disso, estudos mostram que crianças de até 9 anos representam mais de 35% das vítimas de violência sexual. Isso só reforça a necessidade de maior conscientização e políticas públicas para combater esse tipo de crime. E aí, pasmem, a maioria desses crimes são cometidos por familiares ou amigos próximos da família. Precisamos de outro lugar sem esses adultos. E onde seria? Deixa eu ver. Na escola. A escola tem um papel de apresentar o mundo para aquela criança, incluindo como ela se reconhece no mundo. O Léo, meu amigo, assim como várias crianças, teve que ouvir que só existe uma maneira de ser no mundo. E assim, se sentiu por muito tempo errado. Alguém que se sentia completamente diferente. Hoje a gente fala sobre o documentário Além dos Silêncios, uma discussão sobre educação sexual nas escolas que já está disponível agora no YouTube. Eu fico me perguntando, será que teria sido diferente? Um montão de coisas, mas essa em especial. Eu não vou fazer desse momento uma autobiografia super detalhada, não. Mas vale lembrar que eu, com algumas poucas décadas nas costas, também já fui um adolescente. Deixei você em choque agora, né? Mas sim. E era, como eu posso dizer? Era um liquidificador sem tampa, que mesmo na velocidade 3, não dava uma massa homogênea igual a receita da vovó, não. Tinha fermento, mas não dava aquela liga, sabe? Tinha uma pitada de alguma coisa diferente que eu só ia entender um pouco depois. Mas era um incômodo constante. E solitário. Primeiro de tudo, quando você falou que você ia fazer um documentário sobre isso, eu fiquei tão, tipo, em choque, porque ao mesmo tempo era uma coisa muito necessária, muito incrível, e ao mesmo tempo eu fui pega até aqui um pouco de surpresa, porque, tipo, eu não sabia que na sua cabeça você já tava, sabe, pensando sobre isso e tal. Tipo, você já tinha essa ideia pra fazer, ou foi algo que foi se construindo conforme você conseguiu o edital? Não, amiga, é uma coisa. É o que eu venho falando, assim. Esse projeto, esse documentário é muito resultado de dentro para fora e também de fora para dentro, sabe? Então, falar sobre isso é algo que, na verdade, atravessa todo o indivíduo e é algo que me atravessa também, né? Então, quando eu falo de dentro para fora é porque vem de uma subjetividade, vem de uma vivência muito particular minha, né? Vem das minhas questões com a minha sexualidade, com a minha orientação sexual, que foram marcantes, que me marcaram de algum jeito, que, enfim, hoje em dia fazendo terapia ainda continua sendo pauta, sabe? Então, são marcas, né? Então, é por isso que é muito de dentro para fora. E eu também falo que é de fora para dentro, porque primeiro que a gente não se constitui sozinho, né? A gente se constitui dentro das relações com as outras pessoas. E também eu sei que, de alguma forma, quando você compartilha a sua vivência, né? Ela vai ter pontos em comum com outras vivências, ainda mais quando a Uhum. gente fala da comunidade LGBTQIAPN+, ó, são tantas letras, enfim. Uhum. Então, ela vem muito nesse lugar do tipo, a minha vida toda, né, pensei sobre, porque é algo que também faz parte de mim, né? É algo que também fala sobre a minha identidade. Mas no sentido de, nossa, fazer um documentário, né, tipo, sistematizar isso dentro de um formato, não sei o quê. Eu acho que também atravessa a carreira profissional que a gente tem em comum, É, né? Que sim, é o a vontade de audiovisual. criar, de fazer. Total, e que também é uma expressão artística. A gente se comunica muito assim, somos artistas, né? E dá um orgulho de falar, né? Eu tenho orgulho hoje de falar, somos artistas. Super, super.
E a gente fala desse jeito, né? Eu tava até. Eu sempre também, eu sempre trago essa frase. Na verdade, fazia tempo que eu não trazia. Eu não lembro quem falou essa frase, não, tá? Clarice Lispector. Não, eu acho que foi o Fernando Goulart, ou ele falou essa frase, tipo, de alguém que eu não vou saber. Mas é Tá. ai, esqueci, tô vendo. Ai, que Aquela, idiota. a arte existe porque a vida não basta, né? É muito sobre isso. Sim, sim, eu lembro que eu acho que a Denise Fraga falou isso em algum Também, documentário da. exato. Sim, sim, e eu concordo. É sobre isso, né? Então, eu nunca tinha, assim, eu gosto muito de assistir documentários. Não sou um super, nossa, eu assisto todo fim de semana, não. Mas gosto dessa linguagem, que é uma linguagem muito real, né? É uma linguagem também do aqui e agora, né? É, Por mais que seja gravado e etc. Mas veio também porque hoje em dia eu sou um estudante de psicologia, né? Além de tudo, eu tô nessa empreitada aí, agora nos meus dois últimos anos. eita. E agora eu posso falar que são os últimos anos, né? Que Gente, tá coisa. voando, que isso? E é assim, esbarrei de alguma forma com esse assunto da educação sexual na faculdade, mas não trazida pela faculdade. Foi Sim. uma escolha de um trabalho que eu tive que fazer com um grupo. E aí a gente trouxe essa temática, né? Que aí, assim, também é pauta para acho que para um outro documentário, né? Falar Ah, sobre essas questões dentro do espaço universitário, que é também algo que eu penso nossa. sobre. É, porque nesse documentário você tratou muito da escola mesmo, educação sexual na escola. E o mais louco, assim, quando eu lembro também da nossa relação quando a gente, na sua primeira faculdade, que foi comigo, é que nós dois, nós fomos nos descobrindo juntos, sabe, na mesma época. Tipo assim, não descobrindo, mas abrindo essa comunicação, esse entendimento do que a gente era, do que. Como você até explica no documentário também, tipo. é, que educação sexual vai além, né, de gênero, de sexo, é como a gente lida com nós mesmos, com os nossos sentimentos, com a nossa personalidade. E isso a gente foi se entendendo juntos assim também, porque, ok, por mais que eu seja hoje uma mulher cis hétero, eu também estava me entendendo como pessoa, com as minhas próprias características, com quem eu era, e você lidando com outras coisas completamente diferentes, né? E esses dois mundos se encontrando e a gente tentando se ajudar. Tanto é que você falou que na sua escola, quando você era é, menor, você e seu grupinho de amigas estavam passando meio que pela mesma coisa. E só que ninguém se falava, como é que era isso? Tipo, era aquele medo de se abrir. Então, assim como essa conversa é muito simbólica, porque a gente tem, para além disso tudo, a gente é muito amigo, a gente estudou junto. E assim, com certeza, em algum momento dessa conversa a gente vai chorar e a gente vai rir, porque é Para, eu sempre tô assim. evitando esse momento. É sempre assim, qualquer a gente, ó, vocês estão ouvindo, a gente pode, a gente se encontra, nós dois, numa praça de alimentação sempre, e a gente sempre fica lá debulhados em lágrimas, e depois sorrindo, e chorando e rindo, enfim, é sempre assim. É impressionante, os Hum, shoppings têm é, medo da gente. Enfim. é. Mas esses encontros são, são muito simbólicos e sim, dentro desse documentário, eu trouxe algumas pessoas que eu já fizeram parte da minha vida em algum momento. Isso também são camadas e camadas, assim, para mim, também, enquanto indivíduo também, sabe? Então, uma delas foi a Fernanda, outra Fernanda, que foi minha amiga, ela estudou comigo, né? Quando eu era adolescente, principalmente. E a gente fazia parte de um grupo comum de amizades. Eu sempre andei com muitas meninas, desde sempre, e continuo andando. É, então eu fazia, a gente tinha esse grupinho, né? E inclusive a gente nessa época
a partir ali da oitava, que é bem o cerne ali da adolescência, né? 14, 15, enfim. Os trabalhos, né, trabalhos de história, principalmente, a gente fazia já a partir de vídeos, e, né? A gente filmava e, Muito e a bom. gente fazia esses trabalhos já de tipo de desenrolar narrativas. Eu atuava na frente da câmera também, narrava. Então, Nossa, eu amava. toda essa também essa história com o audiovisual também começa daí, sabe? Uhum. Então, mas aí é isso, né? Nessa época bem de adolescente, eu passava pelos atravessamentos que todo mundo passa e no meu caso, assim, foi um processo muito silencioso, não é à toa o nome do documentário, né? Como eu venho falando também, e não quero fazer aqui uma sessão de terapia, mas acho que é importante para falar sobre o documentário, porque também fala muito sobre mim, assim. Então, Com dentro certeza. desse contexto, né, meu processo foi silencioso, como eu falei, como eu venho falando. Eu nunca sofri nenhuma violência física e, assim, nem verbal, como muitas outras pessoas sofrem. Mas, para mim, a questão dentro da sala de aula foi sempre o olhar, sabe? Não era bobo, né? Eu notava os olhares, as risadinhas, as Uhum. zombarias. Uhum. E sabia, às vezes, que as minhas amigas ficavam falando para mim: olha, estão te chamando de viadinho, estão te chamando de menininha. Ai, que merda Então, isso. isso me fez construir muitas camadas dentro de mim e camadas de proteção, sabe? É tipo se Claro. enfiar num casco, assim. Se sentir sozinho, né? Mesmo com professores e adultos, que tecnicamente a gente é acostumado a contar com eles, né? Pra eles nos protegerem. É, mas não existia um espaço, né, de compartilhamento ou de estímulo, né, para diálogo, para se conversar sobre, nem dentro da escola, nem dentro do espaço familiar e nem dentro de outros espaços também. Pelo menos na minha experiência, mas eu sei que a minha experiência é comum a muitas outras, assim. O espaço escolar é um espaço que usualmente é um reprodutor muito grande de preconceito, de estigma, de Sim, violência, né? É um sim. espaço muito violento. E então aí dentro, né, das minhas próprias descobertas, dos meus próprios silêncios, depois, né, depois de tempos de adultos, a Fernanda fez parte do documentário, está presente e também passava pelas descobertas dela. E o engraçado é que dentro desse grupo, a Fê era uma pessoa que realmente eu não conseguia alcançar, sabe? A gente não dialogava tanto, a gente não se encontrava, mas acho que tem muito a ver isso. A gente passava por processos parecidos, mas muito um lidando com as dores, né? Individuais, particulares, enfim, e a gente não existia estímulo, não existia espaço, enfim, também não sei como foi de fato o processo dela, mas o meu foi imbuído de muita negação. Então a gente acabou passando por processos que têm os seus pontos em comum, muito próximo fisicamente, mas ao mesmo tempo muito distante, né? Então, encontrar com ela depois de anos, porque já faz um tempinho, né? É, depois, depois de anos de, tipo, fazer essa amiga, tipo, de infância, sentar na minha frente, assim, e poder olhar no olho dela e ela compartilhar as coisas que ela tava sentindo, e eu também, ó, é isso que dá, tipo, é de emocionar, sabe? Eu convivi com uma pessoa trans da minha família e eu não tinha ideia de como lidar com isso, assim. Ninguém tinha ideia. E foi muito difícil. Ainda mais porque minha prima morreu com 23 anos, assim. Foi um grande trauma. Foi um grande trauma para a família, assim. Porque acho que gerou uma culpa tão grande, sabe? Da gente não ter... A sensação de impotência, né? De não ter feito aquilo que talvez a gente pudesse ter feito. Foi muito emocionante, assim, conversar com ela, sabe? É isso. Tipo, não, e eu fico pensando, né? Caramba, e passando, né? Tendo suas questões e muitas vezes não conseguindo se abrir
pro amigo que tá do lado pelo medo, né? Porque é isso, quando a gente fala de educação sexual nas escolas, muitas pessoas, por ignorância, ou por. Eu acho que a maior parte é por ignorância, e que infelizmente isso acontece ainda que a gente esteja num mundo completamente conectado e com várias informações. Acaba ficando com receio e acha que os professores vão ensinar coisas absurdas, tipo Kama Sutra para criança, sabe? Assim, quando a gente. Além disso, como a gente sabe que hoje é necessário isso estar dentro das escolas, como será essa educação sexual hoje sem que ela seja heteronormativa? Porque quando a gente fala de educação sexual, eu não lembro como você lembra da sua. Mas eu lembro que na minha escola era literalmente, Léo, literalmente aquela coisa normal, né? Menino, menina, e menino fica com menina, e menina fica com menino, e aí passa uma banana pra colocar uma camisinha na banana, eu juro. Ah, no meu caso foi cenoura. E era isso só pra entender mais ou menos como é que você colocava aquilo, mas você falava, caramba, mas como chega esse ponto, sabe, de chegar e ter que botar isso aqui? E aí eu só lembro de uma apresentação que a gente, meu Deus, falava sobre absorvente e tinha uma caixinha anônima também, que a gente colocava. Isso é uma parte que eu gostava. Era uma caixinha anônima que você colocava perguntas ali e a professora lia depois respondendo aquelas perguntas. Por mais que às vezes dava medo, né, de alguém pegar você colocando uma cartinha ali dentro, enfim. Eu nem imagino como deve ser para uma criança, e principalmente que você, né, criança Leozinho, vendo tudo isso acontecer e, tipo, se sentindo inadequado num lugar. Peraí, sobre o que que essas pessoas estão falando, mas eu não me encaixo no que ela tá falando, o que que eu sou, então, né? Hoje, o que estraga são os pais, bicho. É complexo, né? Inclusive, uma das perguntas norteadoras de todo esse processo, desse projeto, foi um dos muitos e se's, né, que eu já pensei na minha vida. Mas foi a seguinte: e se o ambiente escolar fosse um ambiente mais acolhedor, né? Uhum, Será que teria sido diferente? E aí, muito voltado para o meu processo, mas é o que eu falei, expandindo para também outros processos, né? É, então, essa foi a pergunta norteadora, tanto que eu fiz essa pergunta para um grupo específico, né, de entrevistados, entrevistadas, entrevistades, né, que foram as pessoas que pertencem à comunidade. uhum, Fiz essa pergunta. E no meu caso, o que eu me recordo era, era de te falar exclusivamente em aula de ciências e biologias, falar sobre reprodução humana e falar sobre, muito brevemente, as que na época chamava doenças sexualmente transmissíveis, hoje fala infecções sexualmente uhum. transmissíveis. A gente esbarrou nisso e falou sobre métodos de prevenção muito voltado para a questão da gravidez. Então, teve sim essa Sim. aula de colocar camisinha. Mas só. Então, assim, continua. Eu posso falar porque dentro desse. O documentário também foi um processo de pesquisa, né? É, Uhum. entender, entender de fato, tipo, como que é? Tá acontecendo? Não tá acontecendo? Se tá acontecendo, de que jeito tá acontecendo, né? Então. Ainda é muito desse jeito. Quando a gente fala de educação sexual, o que se costuma falar ou pensar é muito para um viés biológico, né? E É, quando vai para esse viés biológico, é muito heteronormativo, né? sim. Dentro da cisgeneridade, da heteronormatividade, daquilo que é colocado como, entre aspas, normalidade, né? E não se fala muito também da parte mais social, que é muito o que esse documentário pretende, né? Também é dar luz à parte social da educação sexual também, mas sem querer colocar uma mais importante que a outra. A educação Uhum. sexual sob um viés biológico é também tão importante quanto. Sim, sim. Mas assim, quando a gente fala do sexual dentro da palavra educação sexual, a gente não está falando só de prática sexual, a gente está falando de sexualidade como um todo. E o que que é? É sobre como eu me relaciono com o outro.
É. como são os meus afetos, como eu relaciono comigo mesmo, como que eu me expresso também para os outros. Também é falar sobre diversidade, Fê, porque a gente está falando sobre pessoas que, né, que são diferentes, todo mundo é diferente. Se a gente, Total. a gente esquece, e assim, teve uma fala do Flávio dentro do documentário, que é um dos psicólogos que a gente conversou, que ele fala muito isso, a gente esquece que a heterossexualidade também é uma orientação sexual, mas Sim. ela é tida como natural, entre aspas. E como ela é tida como natural, entre aspas, de novo, que eu sempre faço questão que a gente está no podcast, a Sim. gente não, a gente não questiona, né? Uhum. A gente não reflete. Então, Uhum. então vai por essa linha, né? Mas assim, é também falar sobre novos tipos de se relacionar com o outro, é também falar sobre novas configurações de família, é autoconhecimento e autoconhecimento do próprio corpo, é falar sobre prazer também do próprio corpo, prazer feminino, sabe? Sim. São todas essas pautas que acabam sendo tabus muito grandes, né? É, Porra! Então, Meu assim, Deus! Tem gente que não consegue ouvir educação sexual, que já. Mano, Coringa. Coringa. exato. Mas é que é isso, acho que a gente desde muito cedo é ensinado de formas diretas e indiretas a falar, só a palavra sexo, né, em si, já traz uma vergonha, é tratar Muito. com piadinha, é com vergonha, é com Uhum. receio, é com medo, é Uhum. com silêncio, principalmente, né? Então, é um assunto que traz muitos tabus, que traz complexidades. E a escola, né, você falou, tipo, da questão da família. A escola é um ambiente muito complexo, é um desafio muito grande, assim, quando a gente vai falar sobre, vai pensar sobre isso. E eu pensei muito sobre isso também. Isso também vem fruto de aulas que eu tive dentro da faculdade, assim, quando a gente aprendeu sobre. A gente estava conversando sobre processos de aprendizagem, etc., a psicologia escolar, até presença, né, de psicólogos, psicólogas dentro do ambiente escolar, etc. Mas o quanto é complexo e desafiador, porque é formada por muitos segmentos. A gente tem os estudantes ali, né? Quando a gente fala, enfim, de ensinos regulares, crianças, adolescentes, e quando a gente fala de crianças e adolescentes, são pessoas menores de 18 anos, ou seja, familiares vão estar ali presentes. Então a gente também Com vai puxar a certeza. família para dentro É. desse ambiente escolar. Eu Uhum. tenho, dentro da família, eu tenho pessoas que trabalham com educação, né? Eu tenho uma pessoa dentro da minha família que é dona de uma escola, inclusive, e eu ouço ela falar desde sempre, assim, nossa, o mais desafiador não são nem as crianças, são os pais das São os crianças. pais. É, então. Mas eu que era Exato. aluna já, eu já, né, quem nunca viu esse perrengue de professor com pai de aluno defender o filho que é o alecrim dourado, que na verdade o cara tá causando. Então, assim, o que deve ser muito desesperador é isso. Primeiro, são os pais, e deles acharem, né, essa esse conhecimento compartilhado, assim, essa crença, né? Nem é conhecimento, é uma crença compartilhada de que as pessoas já nascem tipo pré-determinadas, assim. Elas nem isso, elas nascem como se elas fossem tipo, elas já é como se elas já fossem destinadas a um modelo específico, tipo, elas não têm a chance de se moldarem conforme o mundo, conforme o que elas sentirem, conforme quem elas são de verdade. É como se já esperassem elas vindo de fábrica. É isso, é. É como se fosse, tipo, vindo da fábrica, né? Então a gente não sabe ali nada sobre aquele ser humano e a gente já pressupõe e coloca ele numa educação, assim, numa educação social mesmo, de falar para ele: olha, e as namoradinhas, né? Sim, E a sua bola de futebol. sim. E você tá, tipo, você tá fazendo essa constatação porque você tá pensando sobre, né? Você tá refletindo sobre isso. É, e eu também pensei muito sobre isso quando eu tava imbuído aí dentro desse projeto, assim. E tem muitas falas muito potentes dentro desse documentário que falam exatamente sobre
sobre essa questão. Mas é, também dentro da sala de aula, eu tive contato com uma autora que se chama Silvia Lani. Ela é um livrinho bem curtinho aqui. Ela fala sobre psicologia social. E ela fala uma questão muito interessante, que ficou muito na minha cabeça até hoje. Em que momento nós nos tornamos seres sociais? Em que momento? É desde sempre, porque Sim. não existe indivíduo sem sociedade. A gente se dá É. na relação com o outro, né? Uhum. É, não dá para pensar em indivíduo solto, né? Uhum. Então, essa é uma parada muito interessante, porque aí você começa a pensar, né? Ela também traz um pouco desses exemplos, né? Por exemplo, você, quando a genitora, sua genitora tá grávida, né? A pessoa que te colocou no mundo tá te esperando. Você já está dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto econômico, social, etc. Você tem ou não um núcleo familiar, você tem coisas ali já pré-estabelecidas. E antes mesmo de tudo isso, a gente vê aí nesses vídeos TikTok o que mais tem de chá revelação, que hoje em dia Meu às vezes não é Deus. nem rosa e azul, né? Às vezes é roxo e verde. O jogo é medido, medida, medido. Não, é Mas dá na mesma. amarelo e verde, dá na mesma e eu não consigo nem compreender. Eu falo, uma verde é pra quê? Mas enfim, deixa quieto. Isso é. Exato. Mas aí é isso, a gente está pré-determinando, a gente já está rotulando, é Sim! isso, a pessoa, o neném vai nascer com um órgão colocado, entre aspas, como masculino, nasceu com pênis, vai vestir azul, vai vestir ou verde, né? Ou É, vai eles estão ganhar dando a ainda rota. duas opções, né? Exato. Eles ainda estão dando duas opções. É É, tipo, ao invés de falar Eba, virar Rafael. Eba, exato. virar Mari. Não é. Qual que vai ser o órgão genital dele que vai entrar nessa norma nossa da sociedade, vai agir como tal. Exato. E aí um monte de outras coisas, né? Tipo, é como você vai se expressar, é como você vai pensar, é como você vai lidar com as suas emoções, né, Fê? Porque, por exemplo, quando a gente está falando de uma pessoa que nasce com um pênis, a gente vai condicionar aquela pessoa a ter uma trajetória específica, né? Você vai casar com uma mulher, você vai ter filhos, você vai não saber lidar com as suas emoções, você vai segurar o choro, porque você é Uhum. homem, entre aspas, né? Macho. Você... Exato. Então E você você vai. todo sempre cheio de cuidados, eu venho para soltar expressões bem. Mas é muito isso, né? Então, desde sempre, né? A E gente aí não é é bom para condicionado. ninguém, todo mundo Exato. perdendo uma parte de si, né? É o Exato. que o Gabriel fala no documentário, né? Várias pessoas viveram pela metade. Mas eu acompanhei pessoas que tentavam encontrar pertencimento só no mundo heterossexual enquanto pessoas LGBT. Então, também, de novo, né, uma frustração muito grande porque são relações vividas pela metade, constantemente, e uma sensação que cresce cada vez mais de que eu não sou digno de ser amado, de que o meu lugar nas relações é o de experimentação, é o de objeto de curiosidade, não é o de amor. Então, assim, é uma vida que vai pela metade, assim, Léo. O que fica muito desse documentário é o que fica assim, desde a época que a gente também. Que, pessoal, a gente fazia teatro junto também. A gente se A formou. gente Não, nasceu não, grudado. somos gêmeos. Mas o que eu tava falando, gente? Ah, que eu falo do teatro, que eu falo da peça que eu me formei. Foi uma peça de Brecht. Mas é que É. também é uma frase que fica muito na minha cabeça e que eu levo desde sempre para sempre. Para que nada se considere imutável. Para que nada se considere imutável. E eu levo isso muito para minha vida, sabe? Então, esse documentário é também um produto dessa reflexão. É sobre questionar a heterocentralidade, a heteronormatividade, a heterocisnormatividade, sabe? Porque é tida como a gente vem falando, entre aspas, como natural.
Então, você questioná-la, né? Porque ela é colocada como imutável, né? Como algo que Nossa, não, super. porque tudo que é contra ela, ou que vai desvencilhar, ou que vai por outro caminho, vai ser taxado como, taxado é ótimo, vai ser taxado como negativo. Essas pessoas. Aliás, você conseguiu umas pessoas maravilhosas pro Sim. documentário. É, assim, eu fiquei muito, muito, muito admirada porque cada uma de uma perspectiva, Eu de uma também, maneira. eu É, também. como é que você encontrou essas pessoas? Energia positiva, sorte, põe tudo no caldeirão. Não, Acender muita mas vela. bom, você sabe, né, amiga? Produção, né? Bom, primeiro que teve algumas pessoas da minha época de adolescência, de escola. Então, três pessoas ali já esbarraram comigo nesse momento da vida, né? Uma delas foi minha professora, inclusive. Tipo, muito assim, simbólico de novo. Essa Meu palavra tá Deus, muito é. presente. Mas, tipo, foi realmente muito simbólico, assim, poder conversar com uma pessoa que já também esteve na sala de aula comigo sobre uma outra perspectiva, sabe? E, nossa, foi muito foda essa troca, muito. Aí, a partir dessas pessoas, elas foram meio que puxando outras, né? Aquele negócio, né? Mas, assim, também tiveram algumas pessoas que foi de rede social, amiga. Foi de, tipo, de eu estar pesquisando, por exemplo, a minha cabeça, ela funciona de maneira organizada. Então, Nossa, e no como? início, Virginiano. no início do processo, eu preciso entender quais são os grupos que eu vou entrevistar. Então, eu meio que dividi, né, esses Tá. grupos. Ah, vai ter esse grupo com essas características, eu preciso também de profissionais da psicologia, e blá, blá, blá. E aí, por exemplo, a Kelly, por exemplo, que é a mãe do Noah, ela não estava inicialmente, a gente não tinha combinado dela gravar, não. Era só o Noah. Eu entrei em contato com ela e aí assim, é isso, porque as coisas elas vão acontecendo e vai assim do tipo, meu Nossa, parece uma coisa Deus. viva, real, assim, né? Mas é exatamente isso, amiga. O que eu senti com esse processo desse documentário é que é um processo vivo, é um processo em movimento. Eu tenho coisas que sim, eu consigo controlar e consigo preparar, mas é até certo ponto, né? Que eu tô lidando com pessoas reais. Mas aí, por exemplo, a Kelly, eu pesquisei ONGs, né? E aí eu achei a Mães da Resistência, que é uma das apoiadoras do projeto. É um coletivo de mães, pais, familiares de pessoas LGBTQIAPN+, Isso é muito legal. que lutam por seus filhos, filhas, filhos existirem, resistirem. E aí calhou dela morar na cidade vizinha, calhou ainda dela participar da ONG, calhou dela ser mãe de um Ai, adolescente olha. como o Noah, e dela falar, nossa, o Noah é muito comunicativo, ele vai adorar. Então eu falei, meu Deus, que perfeito. E aí, no momento da gravação, eu não eu tinha pensado, mas eu não tinha falado com ela antes. Eu falei, Kelly, você pode, por favor, dar uma entrevista pra gente? Porque a gente precisa ter essa representação familiar. A Mães da Resistência é uma ONG formada majoritariamente por mulheres, mas hoje nós somos mães, pais e familiares de pessoas e cuidadores de pessoas LGBTQIAPN+. Nós lutamos pelos direitos dos nossos filhos e eu não falo que é só dos nossos, então de todos os nossos filhos, filhas e filhos existirem. E aí eu falo que o Noah me colocou nessa jornada. Eu comecei por ele e hoje é por ele e por todos os outros. Porque foram 3 dias de gravação. No primeiro dia de gravação, eu conversei com esse núcleo de pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQIAPN+, que já foram estudantes em algum momento da vida, né? E em todos os relatos, inclusive no meu relato, a gente traz experiência familiar. Então, o quão importante é também trazer essa perspectiva, porque a escola também, como a gente falou, a família também faz parte, né, de todo desse movimento, dessa complexidade. Não, então, Então, é isso que eu fiquei mais, na verdade, eu achei lindo que a Kelly participou, a mãe do Noah, porque me tocou muito quando você perguntou pra ele assim, qual que é o lugar que você se sente mais
eu acho que é seguro, ou Confortável. confortável de ser você mesmo. Acho que dentro de casa, com a minha família. Que é onde eu mais converso, né, sobre isso com eles, mas é o melhor lugar que eu me sinto mais confortável. Eu acho que outro lugar não, sabe, não seria específico. E isso pra mim foi muito lindo, porque, putz, como a gente escuta sobre pessoas que não são acolhidas nem na escola e nem em casa, muito menos em casa, né? Algumas pessoas são expulsas do próprio lar. Então, aquela família ali, na estreia do documentário, chegar com camisetas, né, com a bandeira trans, com a bandeira LGBT, foi um negócio assim, de verdade, foi emocionante. É um respiro também, né? Eu conversei isso muito com o John também. E, pô, olha que foda, né? Olha essa família. E é o que a gente falou aqui naquela roda, naquela abertura de conversa, assim, que a gente teve. Porque eles é uma família que tem uma criança, né? É. É, e que coisa linda, né? Que privilégio lindo que ela tem, né? E eu achei muito significativo e lindo a Kelly falando que quando o Noah passou a se identificar como Noah, e ela falou que a filhinha dela foi a que não errou em nenhum momento, né? E ela ainda falava, gente, é Noah, é o Noah. Somos seres, somos indivíduos biopsicossociais. Eu ouço muito isso na faculdade, né? A gente tem o nosso, toda a nossa parte biológica, genética, fisiológica, a gente tem toda a nossa parte psicológica, que aí vai de fenômenos como aprendizagem, pensamento, etc., que vão se, a personalidade, que vão se formatando e vão se formando. Aí a gente tem o social, porque a gente se dá com o outro, como a gente vem falando, né? Então, como tudo isso vai fazer daquele indivíduo aquele indivíduo, né? Não dá para Uhum. separar, é um. Uhum. É um Eu tô entrelaçado fazendo de. isso. Vocês não estão vendo minha mão, mas minha mão tá toda assim, entrelaçada, entendeu? Eu me apaixonei por cada pessoa, sabe, que eu conversei, assim. E cada vez, porque antes de efetivamente da gente ligar a câmera, de estar ali presencialmente, eu falei minimamente com as pessoas, troquei uma ideia, até para entender melhor quem era, o que pensava, fazer esse pré-diálogo. E nossa. Eu com algumas pessoas eu trocava áudios de 14 minutos, sabe? Trocas assim muito legais e potentes. E eu me apaixonava por cada pessoa que sentava naquela cadeira, eu me apaixonei, de verdade, assim. E o pai não me batia, o pai só falava os absurdos dele, né? Que não gostava de mim, que tinha nojo de mim, que tinha vergonha de ser meu pai. E essas coisas todas, assim, eu ouvi muito do meu pai. Mas na hora me doía, porque eu queria que ele gostasse de mim, né? Então eu sempre fazia de tudo para ser a melhor. Eu com 7 anos de idade eu já sabia quem eu era. Eu já sabia o que eu queria para minha vida. Eu sabia que eu era menina e que eu ia casar, que eu ia ter marido, que eu ia ter uma casa. É o que eu queria para minha vida. Eu era uma menina. Eu acho que também um propósito do documentário é esse, assim. Eu sempre falei, um dos objetivos é abrir diálogo, né? Mas também é abrir espaços de escuta. É, inclusive foi o que a gente fez. A gente foi com o documentário para uma escola e a gente É isso fez que eu ia isso lá, perguntar. né? É isso que eu ia É. perguntar. Como foi recebido nessa escola? A gente estava conversando muito sobre isso, né? Como é que as escolas reagiriam? Então, já era uma etapa, né, que a gente ainda pretende continuar fazendo. A gente entrou em contato com algumas escolas, inclusive a escola que eu estudei. A gente teve algumas negativas, né? A gente sentiu dificuldades, assim, pela sensibilidade mesmo do tema, por ser um grande tabu também. E algumas fizeram um ghosting grande, sabe? Não, vamos sim, vamos marcar e nunca, né? E aí também não vou ficar sempre ali, aí, não quer, Sim, não quer, sim. paciência. E outras
desconversaram, né? Falaram, que realmente a gente tem. Aí, enfim, colocaram culpa no calendário, etc., que também pode ser, mas a gente sabe que não é só sobre isso, né? Então a Uhum. gente conseguiu, nesse ano, ir para uma escola estadual de Arujá, que se chama Esli Garcia Diniz. E muito, muito por meio de uma professora que é a Teté, que deu o depoimento dela, que participou e foi uma das grandes incentivadoras, é uma das grandes incentivadoras do projeto. E ela trabalha nessa escola, então ela fez a ponte, ajudou muito a gente a chegar ali dentro daquele espaço. Fê, foi incrível, assim. Eu ainda tô digerindo, assim, tudo que foram esses dias, porque faz pouco tempo que a gente estreou. Então, dentro daquele espaço, a gente a gente conversou com de 50 a 60 estudantes. E tanto do EJA, que é ensino de jovens e adultos, quanto do ensino regular, né, o ensino médio. Então, assim, o mais legal é que a gente tinha uma faixa etária muito abrangente dentro daquela sala. A gente tinha desde adolescentes até mais 60, entendeu? E assim, a gente passou só trechos, porque o documentário tem lá os seus 83 minutos, então é um pouco longo. Então, se a gente Aham. passasse tudo, não ia dar para conversar. Eu estava acompanhado ali também da Stephanie, que é a psicóloga, que também é uma grande incentivadora aí do projeto. E a gente passou alguns trechos, e aí você sentia que o pessoal definitivamente estava prestando atenção no que era colocado ali. E aí depois, quando eu pausei, sabe, para começar a abrir o diálogo, o pessoal fez quase uma. Queriam mais, sabe? Queriam assistir mais. E o que eu Caramba! acho que é essa potência, entendeu? Que eu quero cada vez mais trazer nos projetos é potencializar muito essas reflexões da psicologia, mas não só da psicologia, mas enfim, reflexões, questionamentos dentro do audiovisual, sabe? Porque é uma potência, Fê. Você ali, a gente estava ali entre 50 a 60 pessoas, sabe? A gente conseguiu conversar, a gente conseguiu abrir um espaço de diálogo e principalmente de escuta. E quando eu falo de escuta também, eles se permitiram escutar as pessoas que estavam falando dentro daquele documentário e depois conseguiram falar a partir disso, sabe? Então, foi muito rico, foi muito potente. Eu lembro que logo depois, quando eu pausei, teve essa sensação, né? Acendeu a luz, todo um sentimento de quero mais. Aí eu falei, dei a deixa, ó. Eu queria deixar aqui aberto, né, para vocês falarem primeiras impressões, sabe? O que veio, como que tocou, como que chegou para vocês. Deu, tipo, 1 minuto de silêncio. E aí, deu 1 minuto de silêncio, mas aí uma pessoa começou a falar, e a outra juntou, e a outra... E aí foi. E foi acontecendo, naturalmente ali, organicamente. Teve uma que me marcou, porque foi uma adolescente que estava muito interessada no assunto. E a gente estava ali falando sobre preconceito, inclusive, falando sobre preconceito, inclusive dentro da comunidade LGBT. E aí ela falou, e ela veio com a afirmativa, porque existe realmente, principalmente com pessoas bissexuais e tudo mais, que falam que é só uma fase, que é só um momento. E aí deu um segundinho, aí ela falou assim, e ela tava falando numa postura, gente, é que vocês não vão conseguir ver, mas ela tava falando numa postura assim, muito certa, e meio que olhando pro cantinho, assim, ela falou assim. Eu falei isso porque eu sou uma pessoa bissexual. E ela falou aquilo com orgulho, sabe? E olhando pros Tá. cantinhos do tipo, conseguir falar, sabe? É Ai, tipo, caramba, caralho, isso é olha muito que potente, cara. isso é muito legal. Que para ela, de alguma forma, tenha sido um momento ali de autoafirmação, sabe? Para ali, para as pessoas que estavam ao redor, que eu imagino que sejam amigos, colegas, enfim. E teve outra também, uma senhora que veio só depois, ela não falou durante a conversa, mas ela depois me puxou para um ladinho ali e falou: Olha, eu não falei nada na hora, mas eu sou mãe de um menino gay e eu amo muito ele. E, tipo, isso me emociona demais, sabe? Ai, eu vou Porque ela, chorar também. ela, porque é sobre isso, a gente conseguiu abarcar muitas coisas assim, mas eu acho que o mais potente é realmente que as trocas foram muito reais ali. Então, a gente tem dentro do documentário, a gente tem pessoas que falam sobre as vivências delas, e mais de uma, né? E quando você está ali, quando você se permite a escutar, né, e a gente ouve muitas falas violentas, né? De pessoas que realmente sofreram violências físicas,
Enfim, as pessoas realmente se colocaram vulneráveis e não tem como não tocar isso. E a gente consegue também trazer orientação, trazer informação. Então, eu estou muito orgulhoso desse projeto, de verdade. Então, a gente viu o quão potente pode ser dentro dessa sala de aula. E aí, depois, com o retorno da professora, ela disse assim que plantou sementes, que reverberou, que depois que a gente saiu dali, eles continuaram conversando sobre. Quando eu falo, a intenção com esse projeto não é chegar a nenhuma conclusão, porque não tem conclusão, é abrir realmente ramificações, sabe? E tanto que dentro dele, documentário que vocês, por favor, assistam. Assistam, tá no YouTube. Eu perguntei, né, para todo mundo que passou por aquela cadeira, que também acaba sendo muito simbólica, caminhos, né, dentro das vivências de cada um, dentro das áreas, especialidades, enfim. E tiveram algumas colocações muito interessantes, do tipo, como é que a gente pensa sobre isso no cotidiano, né, da escola, não pensa como algo pontual, né? Porque falar sobre educação sexual é também falar sobre inclusão, né, amiga? É, Sim, em, sim. em toda a sua dimensão, assim. Porque a gente está falando sobre o diferente, e até, por exemplo, é, respondendo de novamente um hater que apareceu e que vão aparecer, Isso e quer que dizer bom que que a gente você está. tá muito famoso. Parabéns pelo seu É, hater, viu? Parabéns, e tem que são ser comemorado. já são dois, amigas, já são dois. Falou, ele pegou nesse. Ah, enquanto isso, a nossa cidade esquece as pessoas com deficiência. Aí eu fiz questão de falar, meu amigo, minha amiga, sei lá como ele se identifica, mas esse documentário é sobre inclusão, né? Ou você acha que as pessoas com deficiência, elas não são atravessadas por identidade de gênero, orientação sexual? Gente, Você bem acha que todas as pessoas com deficiência são heterossexuais, são cisgêneras? Você acha que as pessoas com deficiência não têm prazer sexual, então, que não transam, né? então, Enfim, e deixar Eu ainda não assisti, inclusive, mas eu quero muito assistir um documentário que fala sobre essas questões de gênero e sexualidade na comunidade com pessoas com deficiência. Se chama Acessibilidade. eu acho que, claro, no nosso dia a dia é uma coisa, agora você abrir uma conversa geral, você fazer uma obra e colocar no mundo, é você ter muito mais pessoas afetadas e que podem encontrar aquela obra, sabe? Do que você conversar numa mesa de bar com seus amigos. Cada um com sua perspectiva de mundo, de vida, consegue colocar no mundo aquilo que você vê e para encontrar mais pessoas, para outras pessoas chegarem e falarem, opa, nossa, eu tô passando por isso também. Eu tô. Porque quando a gente olha na mídia, a gente vê, sei lá, atores e pessoas que se assumem e que falam sobre a sua sexualidade e falam sobre como foi crescer assim e tal. Mas e aí? Para onde a gente pode ir para que isso seja melhor para as próximas gerações, né? E é isso que você está fazendo, amigo. Por isso que eu fico muito orgulhosa de você, do fundo do meu coração. Se tivesse conclusão, a gente não seria humano. A gente está toda hora se descobrindo, entendendo maneiras de viver, e você só comprovou como isso é necessário fazer parte, da vida das pessoas enquanto elas estão se moldando, enquanto elas estão descobrindo quem elas são. Isso é muito importante na educação, porque senão vão existir pessoas só é, vivendo pela metade. Eu vou ficar até emocionada agora, sim, porque é isso. A gente não pode, não existe felicidade, não existe calma no mundo onde a gente pode estar deixando pessoas com medo de viverem quem elas são por inteiro. Isso não, eu não entendo um mundo assim. Eu acho que a maioria das pessoas não querem um mundo assim. O próximo passo é fazer circular mesmo. A gente já está no YouTube, para quem se interessou, quem quiser assistir, será muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. E estamos como Além dos Silêncios Doc em todas as redes sociais. Então vão lá no YouTube, assistam Além dos Silêncios, tem também nas redes sociais, sigam
Sigam também a Mães da Resistência, a ONG. Vale muito a pena. Esse documentário é incrível. Ele é simplesmente lindo e doloroso ao mesmo tempo. E é muito necessário. Léo, parabéns. Parabéns para toda a equipe. Parabéns para a cidade de Arujá, né? Por ter, enfim, fomentado a cultura com um documentário desse também. Com a lei do Paulo Gustavo. É muito incrível. E é isso, eu tenho muita esperança pro futuro. Eu tenho muita esperança em cada um de nós. E, como eu disse, eu como aliada jamais ficarei calada. Chega de ficar quieta. Chega de ver as pessoas sofrendo por serem quem elas são, por amarem, não é mesmo? E pra terminar com esse programa lá em cima, lá vem o hit do carnaval!